tarde, pela nossa TV Vila Imperial, mais um Vitrine ao vivo chegando à sua casa. E como nós tínhamos prometido no ar na semana passada, quem retorna no nosso primeiro bloco, o professor Sérgio Salles, coordenador adjunto do mestrado, do programa de mestrado em Direito da Universidade Católica de Petrópolis. E uma brilhante, uma ótima ideia, ele traz também uma mestranda do curso para conversar conosco sobre o processo de ambientação e a experiência, também professora Maria Helena Forte. Que bom que você está aqui, foi um prazer te receber. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui divulgar um curso que é tão importante para todos nós aqui. Sérgio, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Kátia, obrigado. Agradeço também a Maria Helena por ter se disponibilizado a estar conosco aqui. Ai, vai ser ótimo esse papo, porque nós temos tantas coisas para falar e, na verdade, nós nos concentramos em parte no nosso mais recente encontro desse processo seletivo, né? E com a presença da Maria Helena aqui, acho que facilita porque ela pode passar, né? Ela está no processo. Como é que foi a sua experiência, né, no processo seletivo para o programa de pós-graduação do mestrado em Direito? Bom, antes de mais nada, quer dizer, o processo seletivo é sempre uma coisa desafiadora. Como eu já havia comentado com você, eu já estava há muito tempo afastado de um processo seletivo. Achei até que eu teria uma dificuldade muito maior diante do que foi colocado, de aprendizado que nós teríamos que ter para o curso. Mas fluiu de uma forma muito natural. A bibliografia apresentada, as etapas do curso, desenvolvimento, a prova de línguas, depois a prova escrita, a entrevista, com uma percepção sempre, talvez que as pessoas não tenham, de que a intenção é trazer as pessoas para a vida acadêmica e não tornar a vida acadêmica algo difícil ou muito longe das pessoas. Isso é muito importante, porque realmente desmistificar essa coisa da academia, né? Claro, embora tenha todas as suas etapas, mas é algo possível de ser realizado, né? Até por pessoas que estejam afastadas, como o Sérgio tinha comentado, né? Que o programa permite, o processo seletivo permite que muitos que estão atuando e que não estejam na academia possam empreender o processo, não é isso, Sérgio? Sem dúvida, o processo é aberto a todas as pessoas, das mais diversas áreas, e o nosso corpo docente também, queria aqui lembrar, teve um cuidado de acompanhar durante o processo seletivo esses candidatos a ponto de fazer inclusive reuniões entre as provas, o que evitou uma certa, digamos assim, perplexidade diante de alguns momentos específicos do processo seletivo. Como é que foi? Você passou por esse... Passei por esse... Como é que foi isso? Bom, primeiro nós tivemos a inscrição muito simplificada, né? A apresentação de um pré-projeto, mas dando uma noção de qual era a área a ser pesquisada de uma forma muito ampla. Depois nós tivemos os que foram aprovados, depois nós tivemos a prova de línguas, e esses que foram aprovados e que já iriam passar por um outro processo. Aí nós tivemos uma reunião com todos os professores, depois tivemos uma outra etapa, depois de aprovados na prova escrita, né, já seletiva, tivemos outra reunião para nos prepararmos para a entrevista, que era algo que assustava muito, por conta das perguntas que viriam, né, que todos nos assustavam muito. A partir do momento que eu comecei a ir bem no processo seletivo, as pessoas me davam os parabéns e os pêsames ao mesmo tempo, como se o mestrado fosse algo extremamente difícil. É sim muito difícil, mas é muito prazeroso. Então é uma dificuldade que a gente não percebe. Há uma certa perplexidade no início pela dificuldade e a diferença das coisas. Então nós passamos reunião com os professores, conhecemos o corpo todo dos professores. É um rito de passagem muito tranquilo. Aqui foi muito tranquilo, se eu posso falar pela minha experiência, já sou professora universitária há muitos anos. E realmente eu estava um pouco receosa de me colocar de novo numa condição de aluno, de mudar, ia ser a expectativa que se poderia ter. E acho que foi muito tranquila, assim, tivemos uma assistência muito grande por parte dos professores. Eu acho interessante porque você quebra o gelo, né? Por exemplo, ir para uma entrevista,
né, sem conhecer, sem saber quem comporá a banca, realmente a tensão é muito grande. Mas se você teve esse encontro anterior, que você conhece, você de uma certa forma cria-se uma empatia, né? Claro que isso não vai interferir no processo, mas eu acho que facilita, né, para as pessoas passarem pela etapa menos nervosas, menos tensas, e às vezes a tensão pode comprometer, né? Faz o diferencial, sobretudo quando a gente pensa na importância da indicação para o aluno de quem são seus possíveis futuros orientadores, quais são seus projetos de pesquisa. Então, essa reunião, que é alguma coisa que eu diria inédita nos processos seletivos, de modo geral, ela aproxima de uma forma muito séria, né? Como você mesmo destacou, Kátia, não se trata de, a partir dali, fazer nenhuma discriminação entre os candidatos. Mas uma orientação. Exatamente, que eles saibam quem são esses professores, o que estão fazendo, o que eles estão estudando, e para que haja essa identificação durante o processo seletivo, de forma que, naturalmente, todos os candidatos que venham a ingressem conscientemente também dos desafios. Maria Helena falou das dificuldades, eu dizia que seriam desafios, né? Sim, são desafios. São desafios, né? Mas são desafios perfeitamente superáveis. São, com certeza. Nesse espírito colegiado. Exatamente. Né? Nós formamos, de fato, um programa. Eu acho que essa é a ideia. Não é só professores e alunos, vamos chamar assim, né? Mas, de fato, essa consciência de que nós formamos um corpo só, um mesmo programa. Aliás, a CAPES nos avalia assim, né? Tanto conta a produção dos docentes, quanto a produção discente, a participação em atividades científicas do docente e também do discente, de forma que conseguir consolidar esse programa como um corpo discente e docente coeso é fundamental. É essencial. Né? E ter a Maria Helena como colega de trabalho, agora participando na condição de aluna e dando esse testemunho também para os que podem vir a ingressar, se candidatar para nós. E acrescento mais uma coisa, assim, já interrompendo você, é que isso permitiu também um contato muito grande entre os mestrandos. Nós não ficamos distanciados, porque nas reuniões nós conversamos antes, conhecemos as pessoas, então já criamos assim um certo vínculo, uma certa afinidade, já conhecendo o projeto de um, projeto de outro, o que um gostaria de fazer. A trajetória fica mais fácil, né? Porque compartilhada. Perfeitamente. Eu tenho procurado fazer a divulgação, porque eu até me surpreendi com as minhas, vamos dizer assim, com as minhas expectativas em relação ao curso, do que eu gostaria de fazer, qual era a minha intenção ao entrar no mestrado, e eu venho percebendo que isso cria para as pessoas uma perspectiva muito boa, né? Principalmente assim, um novo desafio, mas algo possível, algo interessante e algo que inspira a gente, mesmo a quem não tem um perfil acadêmico, né? Eu já havia comentado com você a respeito da diversidade dos alunos. Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Na tua turma, como se compõe isso? São profissionais, essencialmente profissionais do direito? Eu diria que a maioria sim. Maioria. Mas nós temos, dentro dos profissionais em direito, nós temos assim várias categorias, se é que podemos falar. Temos, como a minha, advogada, militante e professora universitária, 22 anos. Temos os recém-formados, alunos que se formaram no ano passado, ou estão concluindo o curso, alguns que se formaram há mais tempo. Temos 2 médicos. Médicos, olha que legal. Médicos. Temos também 3 juízes. Temos procurador do município, quer dizer, advogado do município, não procurador do município. Então, cada um com uma experiência muito interessante. E isso torna, enriquece, aproxima as pessoas, né? Eu acho que isso também ficou muito claro, que a intenção do curso do mestrado é assim, aproximar as pessoas de forma que a produção científica lucre com isso. Nós não estamos ali mais competindo, nós não estamos um auxiliando o outro, e tive assim uma grata surpresa com os 2 médicos, por exemplo, de área completamente estranha ao direito e que estão se mostrando assim muito interessados com o curso. É interessante, né? Você, quer dizer, talvez pela afinidade de direitos humanos, né? Sim, pela afinidade. Quando você foi desenvolver o seu projeto, qual é a linha que você está atuando? Qual o projeto? A minha é a linha 2, de processo e justiça. A segunda linha é de filosofia, justiça e direitos humanos. A primeira linha é processo, justiça e direitos humanos. Escolhi processo porque eu sou uma advogada militante, sou professora de processo civil e são questões assim, eu diria talvez mais práticas do que a esfera filosófica.
E acho que a linha foi uma linha talvez um pouco mais procurada. E depois houve uma certa adaptação. Mesmo aqueles que no início achavam que iam para uma linha mais prática, acabaram às vezes tendendo para uma outra linha. Quer dizer, até dentro do processo vai se havendo as acomodações. Sempre com foco em direitos humanos. Os aspectos mais relacionados ao processo, que é o desenvolvimento da prestação, da busca pela justiça, e outro da questão mais filosófica do estudo das pessoas ali, dos entes. Como é que fica, por exemplo, as tuas rotinas? Porque um aspecto que a gente ouve muito, mas fazer mestrado não tenho tempo, né? Você, como docente, e também como advogada, com o seu dia completamente preenchido, e há aquele momento em que você vai estar empreendendo, fazendo o seu mestrado. Vamos desmistificar. Dedicação integral. Como é que fica essa questão das horas? Porque, de uma certa forma, você tem que produzir, você tem muita leitura. É conciliável? É conciliável. Precisa ter uma organização de tempo. Você precisa descobrir nos seus dias, de preferência em todos eles, um tempo destinado a essa leitura. Se não for possível em todos eles, em alguns deles você terá que se dedicar mais. Há que se fazer uma divisão de tempo. Mas é possível. Mas é possível. Eu acho que ninguém fica impedido de trabalhar, de exercer uma profissão lucrativa, porque nós temos, além de pagar o mestrado, temos que sobreviver, e nem todos podem só estar lá estudando. Então, mas é perfeitamente possível, exige um pouco mais de sacrifício, mas é um sacrifício não no sentido ruim, é algo prazeroso, porque você, quando eu me pego às vezes tendo que ficar acordada até mais tarde estudando, eu me pego querendo cada vez estudar mais. Então, sabendo dividir, conciliar o tempo, é possível. Eu mantenho o escritório, dou as aulas que eu tenho que dar, assisto às aulas que tenho que dar, preparo os textos que eu tenho que produzir. É perfeitamente possível. Conciliável, né? É conciliável. E o programa tem essa facilidade que, inclusive, existe essa preocupação em permitir que pessoas de outras... É importante chamar a atenção porque a nossa divulgação se amplia em redes sociais. E aí é interessante que tem um candidato moçambicano, não é isso? Exatamente. Quer dizer, já estamos com 25 candidatos, o processo seletivo vai até o dia 30... Desculpa, as inscrições para o processo seletivo até o dia 30 de setembro, correto, Sérgio? Correto. Se não me falha a memória. E essa possibilidade de profissionais que atuam, que têm uma vida, né, economicamente ativa, têm os seus compromissos, houve uma concentração das atividades do mestrado, permitindo que as pessoas possam se deslocar, que moram em outras localidades. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma feliz coincidência. É claro que a coordenação tem essa preocupação, né, de conseguir com que seus professores ofereçam nos mesmos dias, se possível, suas disciplinas, não nos mesmos horários, obviamente, de forma que aquele candidato que às vezes tem uma dificuldade maior de deslocamento e de presença na cidade de Petrópolis, ele possa otimizar, digamos assim, a sua vinda fazendo 2 disciplinas no mesmo dia, né? Que é perfeitamente factível para o objetivo de cursar 8 disciplinas ao longo de 4 semestres, né? Uma divisão bastante razoável, embora alguns tenham se aventurado até em 3 disciplinas, 4 nós disciplinas. Animadíssimo. Animados. O primeiro semestre, todo mundo muito empolgado. E depois aí começa a acomodar, né? A ficar mais moderado. E eu vejo que essa maneira de cada um se organizar é fundamental, é essencial, porque realmente as exigências são em níveis crescentes. Né? Porque tem que escrever. Porque tem que desenvolver uma pesquisa, tem que escrever uma dissertação. Então também é bom que todos tenham uma dimensão clara dessa aventura, do que ela pode significar para o futuro profissional, acadêmico, mas sobretudo também para o seu, né, para a sua trabalhoso, eu diria isso, trabalhoso, mas não é impossível, não é realmente impossível. Eu procurei reservar um dia da semana para uma dedicação mais intensiva. Procurei não colocar aulas, de forma que eu pudesse fazer as leituras que eu tenho que fazer, então eu concentrei isso num dia da semana. E nos outros dias, não abandonando, mas assistindo às aulas, fazendo a leitura e conciliando com o horário. Com certeza o fato de ser da minha profissão me permitir uma flexibilização de horários facilita, mas eu diria o seguinte, quem quer consegue sem nenhum sacrifício. A gente escuta muito falar, as pessoas, passei 2 anos sem ver a minha família, sem passear com a minha família. Não, eu não acredito que seja bem assim, não.
Mas a gente às vezes torna um pouquinho menos, mas a gente consegue a passear com a família, sair, cinema. As dinâmicas em disciplina também são muito variadas, muito. Trabalhos de final de... Esse perfil, é até interessante nós falarmos sobre essas disciplinas e o perfil do corpo docente, porque as pessoas falavam, é mestrado em Direito, mas dada esse diferencial do mestrado da Universidade Católica, aqui de Petrópolis, em Direito, e inclusive, né, a própria CAPES reforçou essa questão deste perfil da área, essa concentração em direitos humanos. Eu acho que ela eu acho que é especial. Acho que são quantas? Pouquíssimas instituições. São somente 4. 4 instituições que trabalham no Brasil inteiro com essa linha. E aí esse perfil é um perfil realmente muito eclético, né? Fala um pouquinho sobre esse clima do mestrado. Aliás, são 4 dentre 77, então para a gente ter uma margem de comparação interessante, né? É significativo. A nossa área de concentração, ela poderia ser caracterizada como interdisciplinar, embora ela não pertença à área da CAPES, conhecida como uma área de interdisciplinaridade, porque isso foi uma opção da instituição em fazer com que o mestre saia com o título em Direito, né? Então nós estamos vinculados à área do Direito, mas com todo digamos assim, um perfil acadêmico, um projeto acadêmico interdisciplinar, né? E é interdisciplinar justamente não só pela própria formação e configuração desse corpo docente, que investe numa interseção com a filosofia do direito, a teoria jurídica entendida como a busca dos seus fundamentos sociológicos, políticos, históricos, no sentido mais amplo, né? Que é, digamos assim, o que move ali pelo menos 4 professores do programa, 40% desse corpo docente permanente, do qual eu faço parte, a professora Hilda, o professor Carlos Frederico e o professor Alejandro, né? Para não mencionar a nossa colaboradora, a professora Margarida Lacombe, né? E os outros professores que pertencem, então, à linha na qual a Maria Helena se encontra e que se dedicam mais a, digamos assim, a aplicação, ou essa parte mais prática, ou mais dogmática, se quisermos assim, que entende o acesso à justiça por meio das discussões sobre o processo justo, né, e tudo mais que envolve o direito. E o perfil, aí no caso, varia. Nós temos professores tributaristas, como é o caso do professor José Marcos Domingues, né, que pode dar uma ênfase em alguém que vem dessa área especificamente, embora a área de concentração pareça não revelar essas matizes, essas sutilezas, o corpo docente tem acolhido também demandas que atendem, às vezes, a interesses mais específicos dos candidatos, em razão até da diversidade da formação desse corpo docente, né, que eu acho que favorece aí também esses nossos futuros alunos. Essas matizes, ela é interessante, até que nada impede de quem esteja querendo empreender, se programar, se preparar, até se candidatar. Houve nesse novo processo seletivo, que termina as inscrições no dia 30 de setembro, quer dizer, nós temos aí o que? 15 dias, 18 dias. Né? Em 18 dias é possível, mas eu não preparei projeto, não escrevi e tal. Não se espera um artigo científico, mas essencialmente, né, uma estrutura mínima do que o candidato pretende empreender no processo. E aí é possível, né, estar com o corpo docente, com você como coordenador e o professor Kleber e os outros docentes, futuros orientadores, para esclarecer, tirar dúvidas, como é que eu posso estruturar, existe afinidade, existe coerência, é possível ou não é possível? Porque eu acho que existem essa dificuldade, às vezes, essa dúvida, quem não está na academia, né, há muito tempo não escreve, quer dizer, a despeito de escrever muito, né, que o advogado, né, mas não nesse sentido do escrever bem, mas escrever dentro de uma perspectiva acadêmica, um projeto. E me parece que a proposta não é o projeto, né? É uma intenção, seria assim? Um pré-projeto. Um pré-projeto. Que aliás é para ser preenchido no formulário de uma página. Já está num formulário. Já está disponível dessa maneira, de forma que a pessoa precisa só indicar um provisório título, uma justificativa de um parágrafo, indicações bibliográficas fundamentais que dizem respeito àquela perspectiva. O intuito é propiciar que durante a entrevista se saiba como conduzir em função de um possível projeto. Entendi. Nós não estamos avaliando realmente um projeto de pesquisa dentro das seus requisitos acadêmicos completos, né? Mas muito mais uma intenção de uma pesquisa a ser desenvolvida futuramente sob a orientação, obviamente, do professor do mestrado
E por isso também cada candidato pode nos procurar, como eu disse semana passada, seja pelo e-mail, pelo telefone da UCP. É o 2244-4058. Vou até pedir, de repente, puder botar no ar, 2244-4058. E pelo e-mail também, porque muitas pessoas começam o preenchimento do formulário e às vezes perguntam, né? É dessa forma? Posso escrever algo a mais? E eu diria, claro, a mais sempre é bom. Vai sempre é bom, né? De forma que já nós estamos abertos. Quais são as principais dúvidas? Essa coisa do escrever mais? A dúvida inicialmente era sobretudo a respeito da prova de línguas, que muitas pessoas têm essa dúvida com relação ao caráter eliminatório que nós acabamos abrindo mão durante esse processo seletivo. Maria Helena não teve essa chance. Não teve essa oportunidade, né? Mas, de fato, essa é a dúvida mais constante, seguido pela questão do projeto de pesquisa, né? Seja de candidatos que julgam terem mais condições de desenvolver logo o projeto, que nada obsta, né? Que ele possa já desenvolver um texto mais esmiuçado, ou aqueles que se sentem, posso realmente fazer só isso? A expectativa é só essa. E durante essa reunião, que eu espero que a gente repita, porque foi muito valiosa, né? Sim, o ano passado, eu acho que realmente essas dúvidas isso, podem né? ser tiradas durante esse encontro com os professores, que compareceram em sua grande maioria, né? Eu acho que todos os professores, inclusive os colaboradores, estiveram presentes. Nós depois tivemos lá esse momento de confraternização. Responderam às dúvidas dos alunos, aqueles com quem nós teríamos contato diretamente, no dia a dia. Você se sente acolhido? Muito. Isso é algo que é um comentário, vamos dizer assim, recorrente entre os alunos, né, entre os mestrandos, de que o curso aqui nós nos sentimos assim muito protegidos. Protegidos não que não sejam cumpridos os requisitos oficiais, mas que se a gente tem alguma dificuldade, a direção, a coordenação está sempre aberta, vamos tentar resolver o problema, aceitam-se sugestões, a participação, a divulgação dos dados e dos elementos é feito muito, muito às claras, e qualquer dúvida, qualquer pergunta pode ser tida. Inclusive, aproveitando aqui, eu acho que se alguém quiser, vou me colocar aqui à disposição, se algum estiver pretendendo entrar, quiser conversar comigo ou com qualquer outro colega do curso a esse respeito, através da instituição vai poder chegar aos meus contatos, etc., e para poder saber diretamente de mim qual é a experiência, se realmente é verdadeiro tudo isso que nós estamos falando, e com certeza a resposta será também positiva, porque é assim, o acolhimento foi muito bom, nós nos sentimos muito protegidos. Costumamos sempre dizer o seguinte: será que é sempre assim? Eu já estou achando que fazer mestrado é algo sempre muito bom, diante da nossa experiência aqui. Não, mas eu acho que é algo, realmente essa questão das reuniões, eu acho que é inédito. Eu desconheço, né? O que eu conheço, que, né, o processo é que a gente orienta e sugere aos alunos que antes de empreender o processo seletivo façam uma ambientação, fazendo uma disciplina como um ouvinte, né? No caso, inclusive, o próprio mestrado também, depois do processo seletivo, abre, né? Que é considerado aluno especial, não é isso? Para fazer uma disciplina que depois, quando ele passar pelo processo, ele pode aproveitar essa disciplina, se ele, né, for feliz, né, no processo. Essa ambientação é exatamente o que vocês anteciparam nessas entrevistas, nesses encontros, né? Quer dizer, isso, então, acho que facilita realmente, né? Aliás, atualmente nós temos 5 alunos especiais no curso. Eu estudo com um deles. Quer dizer, e 5 alunos especiais, ou seja, estão fazendo disciplinas, vão participar do processo seletivo, e passando no processo seletivo, essas disciplinas são aproveitadas, quer dizer, estão adiantando o processo. Também é uma forma positiva, né? Já de conhecer essa realidade nova, né? Que é o mestrado para muitas pessoas. Aliás, eu queria lembrar que a nossa Maria Helena é representante do nosso corpo discente, né? E tem participado também das reuniões do colegiado. Eu acho que também isso é uma característica a ser ressaltada, Kátia. Pela minha própria experiência, eu que fui formado na PUC, nós não tínhamos representação discente em colegiado de programa de pós-graduação estrito sensu. E nós garantimos isso regimentalmente, de fato, desde o início, né, Maria Helena? Maria Helena tem participado das reuniões de colegiado, tem trazido as reivindicações dos alunos, tem trazido também o passo positivo, essa fala, que para os professores também é muito importante. É um feedback importante. Esse retorno, né, que todos nós precisamos justamente para crescermos juntos, que eu acho que é essa a expectativa, né? Exatamente. No fundo,
Eu acho que a experiência é maravilhosa. E, assim, rapidamente, nós já estamos terminando. Você está escrevendo já? Já tem orientador? Tem orientador. A minha pesquisa vai ser desenvolvida na área dos juizados especiais. Eu tenho algumas reservas e algumas perspectivas. Já tenho orientadora, minha orientadora é a professora Márcia Xavier. Já estamos escrevendo, agora fizemos a primeiro leque de disciplinas que nós fizemos, tivemos que apresentar alguns textos, alguns artigos, já no formato científico, e já levantando elementos para a elaboração da dissertação final. Nós procuramos sempre fazer esses textos, se não por inteiro a serem aproveitados na dissertação, mas de forma que pelo menos a pesquisa para eles possa ser proveitosa. Que bom, então, né? Já está bem... Já estamos escrevendo. Já estamos escrevendo. A gente percebe que a empreitada é muito grande. Quando eu olho para o meu projeto, que agora nós já fizemos uma disciplina de metodologia e tivemos que apresentar já, mais do que um pré-projeto, já um projeto. E eu percebo que eu tenho muita coisa ainda a pesquisar e a ler, mas a gente já está preparando isso, a gente vai fazendo uma coleta de material ainda muito grande. Perder, não né? podemos parar, com certeza. Então, desde o início já desde o início, o tempo todo, uma leitura, e aí depois a gente entra num ritmo. O importante é isso, a gente entra num ritmo, né? E aquilo vai fluindo com uma certa normalidade, vamos dizer assim. Então, olha só. Aliás, todos entram já sabendo quem é o orientador. Já, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Justamente por causa dessa aproximação prévia. E a relação, e a empatia é uma coisa importante, né? Com certeza. E você tem até tempo hábil, porque às vezes a empatia também não é só do mestrando com o orientador, é do orientador com o mestrando. Então, já sabendo antecipadamente logo no início, isso pode ficar posto à prova nas primeiras semanas. E se for necessário qualquer adaptação, isso também pode ser feito. Com certeza, né? As coisas, né, vão se acomodando, né? Não existe uma obrigatoriedade, né, nessa relação, né? É uma experiência, ensaio e erro, e aí estão todos caminhando, fluindo, que é uma beleza, né? Olha, com certeza, eu não tenho aula com todos os alunos ao mesmo tempo, mas todos os que fazem... grupo que está com você... Algumas disciplinas eu fiz período passado com os alunos, com outros colegas, agora com outros colegas, mas pelo que eu tenho escutado e como sou representante, as pessoas vêm até a mim, perguntam algumas coisas, querem algumas informações que aí eu vou atrás e busco e repasso a eles. Então, pelo que eu estou percebendo, a coisa está fluindo muito bem. E já temos aí 25 candidatos. Até o dia 30, quem quiser empreender um mestrado, né, em Direito da Universidade Católica de Petrópolis, as inscrições online, tudo pela internet, www.cp.br, mais uma vez o telefone 2244-4058, seja para buscar informações, de repente agendar uma conversa com o professor Sérgio ou com outro professor do corpo docente, para melhor se orientar, né, para se candidatar ao processo seletivo. Reforçando, a prova, o idioma não é mais eliminatório, então para algumas pessoas isso poderia ser um empecilho. A estrutura, a proposta, ela é um formulário que tem que ser estruturado, simples assim, né, que as pessoas estão com dúvida. Enfim, né, estava aí a Universidade de Portas Abertas oferecendo um programa de pós-graduação, né, reconhecido pela CAPES, de extrema qualidade, mas com uma roupagem, né, com muito calor humano, muita receptividade, não é isso? Né, querendo fazer um trabalho especial. Mantendo, acho que a tradição da UCP, se me permite dizer assim, né, que é a marca dessa vida universitária, esse sentido como vida de comunidade realmente, né? Esse calor que une as pessoas, por mais que estejam trabalhando às vezes em centros diferentes, eu que venho do Centro de Teologia, né, e Humanidades, e agora estou trabalhando também com o Centro de Ciências Jurídicas. Eu acho que a UCP propicia esse ambiente e as pessoas que não são acabam sendo conquistadas também para viver dentro desse patamar que é das boas relações humanas, do bom convívio, tendo metas comuns, que torna tudo mais assim valioso para todos nós, né? Com certeza, eu acho que isso é importante, acho que as pessoas têm que pensar uma coisa. Nós tivemos poucas oportunidades em Petrópolis desse tipo de experiência e as pessoas se ressentiam muito. E agora eu acho que é um momento, é uma oportunidade. Eu fiquei muito tempo, como eu disse, afastada, então eu acho que todos afastada da área acadêmica, dando aula, mas não da produção científica, não da pesquisa. E acho que eu tenho vários colegas que se surpreenderiam de perceber como isso interfere beneficamente no exercício da profissão.
Você já sentiu diferença? Já senti diferente, já senti uma certa diferença, que o olhar se torna diferente. A gente tem uma segunda preocupação quando vai fazer qualquer, principalmente na nossa área, no trabalho da produção, um parecer, uma opinião, uma consulta. Você já tem uma outra perspectiva, né? Você já admite, vamos dizer assim, variantes ou tonalizantes a respeito daquilo que você iria fazer. Então, eu aconselho a todos eles, mesmo aqueles que já disseram, já saí da academia há muito tempo, eu aconselho a voltar. Retornar, uma nova experiência. Porque é uma experiência muito boa, muito engrandecedora. Maria Helena, obrigada pela tua presença, pela tua experiência, que foi assim, acho que realmente, certamente estimulou muitas pessoas, né, a empreenderem esse caminho, essa trajetória. Parabéns, né, pelo mestrado, né, pelo seu empreendimento, né, sucesso. Estaremos lá na apresentação da sua dissertação, com certeza. Eu agradeço. Sérgio, obrigada pela tua presença. Né? E a universidade está de portas abertas para você. Entre no site, candidate-se, né? Faça aí tome a iniciativa. Por que não empreender? Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.